Ainda pensando nesse aspecto da intercessão, irmãos, eu tenho lido alguma coisa de um irmão, Leonardo Ravenhill. Ele tem um livro chamado Por que o Pleno Avivamento Tarda. Este homem que nasceu em 1907 e morreu em 1994, um inglês que teve uma influência muito grande na evangelização e na oração. Ele tem batido muito forte na questão da oração. Ele disse: pregador você encontra com facilidade, intercessor, só Deus pode fazer uma pessoa intercessora. Os pregadores são aparentes, os intercessores são ocultos. E nós não gostamos muito da vida oculta, nós gostamos da vida pública, visibilidade. Mas nós temos que pedir, eu tenho clamado ao Senhor. Eu não sou uma pessoa propensa naturalmente, assim, de temperamento para intercessão. Mas o Senhor me faz um intercessor. Me faz um intercessor. Eu quero. E isto é obra divina, porque Ele começa a despertar a gente. E você começa a ver o movimento de Deus no seu coração. Ontem eu estive participando como convidado do casamento do Oswaldo e da Juliana. Oswaldo é filho da Irene Scarpim e a Juliana é filho do Walter Germanovics e da Teresa. E foi o pastor Thomas que realizou o casamento e ele me pediu para transmitir aos amados o seu abraço. Então eu estou aqui transmitindo. Foi um momento muito precioso quando nós estivemos juntos e estamos transmitindo aos amados do Senhor o abraço do pastor Thomas. Nós queremos ficar batendo muito numa tecla só. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Uma vez um novo crente, numa igreja que tinha costume de pedir que as pessoas dissessem versículos bíblicos, e um levantava e dizia: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um outro levantou e disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que são esses versículos que todo mundo sabe de cor, né? Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. E tinha um crente novo lá, ele disse: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E alguém disse assim: irmão, isso não é um versículo bíblico, isso não faz parte da Bíblia. Ele disse: então bota porque é bom. Não faz parte da Bíblia, mas é uma verdade que você sabe na experiência. E o repetir as mesmas coisas não é desgosto, dizia Paulo. Todo conhecimento só é adquirido pela repetição. Há uma lei até chamada lei de Chomsky, que é a lei da repetição, 39 vezes em um período igual, a um espaço. Você vê que a criança começa com matemática no primeiro ano e vai a matemática até lá, só crescendo, mas repetindo, sempre repetindo. Além do conhecimento, tem a confirmação, a fixação. Você só fixa, só confirma com a repetição. E o crescimento do conhecimento só vem pela repetição.
tem uma coisa que se chama critério ou discernimento, que não vem sem repetição. Perguntaram uma vez a um especialista que detectava, o que detecta nota falsa de dólar, era um especialista do banco nos Estados Unidos, e ele pega na nota e descobre se é falsa ou verdadeira. E alguém perguntou para ele assim: você deve examinar todos os dias muitas notas falsas. Ele disse: eu não examino nenhuma nota falsa, eu só examino as verdadeiras. E quando eu pego numa falsa, eu já sei que é falsa. Quando você conhece a verdadeira, você sabe discernir. Você não precisa ficar examinando o que é falso. Eu acho que a gente pode até estudar as coisas do inimigo, saber as suas táticas, alguma coisa, fazer isso. Mas eu não quero saber a tática do inimigo. Eu quero conhecer a tática de Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Porque se eu conhecer Jesus, quando aparecer um com cara de Jesus, mas que não é Jesus, eu já sei discernir. E é isso que nós estamos, neste novo ano eclesiástico, eu vou tentar fazer uma coisa: bater em cima da mesma coisa. Depois de alguns anos, eu descobri que tem muita gente que não escutou ainda. E descobri na Bíblia que a Bíblia repete muito: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que este ouvidos para ouvir, ouça? Porque nem todos têm ouvidos capazes de ouvir. E é preciso, às vezes, enfiar o dedo no ouvido e gritar: Efatá! E quando grita Efatá, desentope. Foi assim que Jesus fez no ouvido daquele surdo. E nós vamos ficar batendo em cima de algumas verdades necessárias. Porque nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, o que é substituição da vida? É o assunto de hoje. Vamos ler juntos 1 João capítulo 5, versículo 12. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Bendito Espírito, reconhecemos nossa limitação e incapacidade para transmitir vida. Nós podemos transmitir palavras, nós podemos dizer coisas, mas se isto não estiver de acordo com a tua vontade, é inútil o nosso esforço. Por isso nós pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor venha operar nesta manhã, em nossos corações, em nossas mentes, em nossa voz. E o Senhor fale conosco. Fale aqui, fale através da comunicação pela internet, para os irmãos e pessoas que estão ouvindo. Fale depois na gravação, para que em tudo Jesus Cristo seja glorificado. Nós clamamos, Pai, por este avivamento do Teu Espírito em nossas vidas. E te pedimos em nome de Jesus. Amém. Todos nós nascemos com uma vida contaminada pelo pecado e imprópria para a santificação.
Diz a palavra de Deus em Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A vida adâmica, a vida descendente de Adão, ela é imprópria para a santificação. Ela não tem condições de ser santificada. Ela está contaminada pelo pecado. Mesmo que ela possa ter alguns crescimentos, esse crescimento é totalmente inoperante em termos de reino de Deus. O pecado é, antes de tudo, a incredulidade diante da pessoa de Cristo Jesus. Somos uma raça incrédula por natureza. O principal trabalho do Espírito Santo no mundo é nos convencer do pecado, como diz João capítulo 16, versos 8 e 9. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Pecado é incredulidade diante da pessoa de Jesus Cristo. Por que diante da pessoa de Jesus Cristo, não da pessoa do Pai ou do Espírito Santo? Tem muita gente que acredita em Deus, que há um Deus. O dedo de Deus é visto na criação de uma maneira muito clara, porque os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O homem é indesculpável não crendo em Deus diante da essência da criação. Um médico de São Paulo, um cardiologista, estava dizendo essa semana que as pessoas que têm fé em Deus, não importa o Deus, que eles têm fé em Deus, têm uma vida mais longa, têm uma vida mais saudável. Que a oração era importante, você orar. Ele está falando do ponto de vista da ciência, e que existe milagre. Ele está falando lá no artigo dele, publicado pela Folha, que há milagre. E que Deus. Mas Jesus não é matéria de homem velho, de Adão. É matéria de nova criatura. É preciso passar por uma experiência para poder crer em Jesus. Ver que um homem é Deus, que este Deus que se tornou homem e continua Deus, é um milagre da fé. E depender deste homem totalmente na sua justificação, na sua santificação e na sua glorificação, é coisa grande. É fé mesmo. Aí é um terreno totalmente diferente de tudo. De modo que pecado é incredulidade diante da pessoa de Jesus. Alguém diz assim: eu creio em Deus. Ótimo. É um bom caminho. Mas não fique muito assim, achando que é grande coisa, porque você é irmão de fé de demônio. Os demônios também creem em Deus, mas eles não creem em Cristo. Porque se eles crescem em Cristo, eles seriam salvos. Pecado é a descrença que nos separa da glória de Deus e nos faz apegados e não apagados. Apegados à nossa própria glória. O pecador é um aventureiro investindo com garra em sua glorificação pessoal através de sua ascensão em busca dos píncaros da fama e da celebridade. Você quer ver como não pode a vida de Adão ser santificada?
Se um adâmico resolver evoluir nos seus conhecimentos religiosos, ele vai ficar insuportável. Ele vai ficar arrogante pelo conhecimento. Uma vez eu falei com uma irmã que ela se achava a mulher da oração. Ela tinha um ministério de oração que tocava os céus e a terra. E ela disse para mim assim: Pastor Glênio, eu sou uma mulher de muita oração. Você presta atenção. Esse tipo de coisa, de mostrar para o outro, já evidencia que não se trata da vida espiritual. Porque a vida espiritual não precisa de vitrine, ela não precisa de publicação. E ela disse assim: eu gasto horas e horas em oração. Veja, por exemplo, os meus joelhos. Eu estava com uma saia, porque é de um ramo religioso, que a saia fica lá no meio da perna. E aquele coquinho todo, Aí ela disse: veja meus joelhos. Aí levantou a saia para mostrar os joelhos calejados. Estavam calejados mesmo. E eu, naquela euforia de mais novo e de destemperado, que hoje não faria isso, disse para ela assim: põe a sua língua para fora mesmo. E ela disse: mas por que, pastor? Eu digo: eu quero ver o tamanho. Porque Jesus diz que quando a gente vai orar, fecha a porta, ora ao Pai em secreto, e o Pai que vem em secreto vai nos recompensar. E não era para contar isso para ninguém. Isso é vida de Adão. Vida de Adão gosta de vitrine, gosta de se mostrar, gosta de dizer o que faz, gosta de relatório, gosta de expor as coisas. É uma natureza de passarela. São as Gisele Bündchen da vida espiritual. Vão tentar fazer o máximo para ser visto e apreciar. Depois leia com cuidado os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, que é chamado o discurso do reino de Deus. A ética da vida cristã. A vida do pós-Éden encontra-se impossibilitada de fazer parte nas relações dos membros efetivos da vida da família de Abba, em razão dessa necessidade de grandeza e reconhecimento. O ego acha-se inflado e obeso, é gordo e dorido, magoa-se por qualquer coisa em que é contrariado e gosta de exibir o seu desempenho como troféu de conquista e aceitação. A vida egoísta é contrária à vida de santidade espiritual. Não tem aproveitamento. A carne para nada aproveita. Jesus foi claro. Não tem aproveitamento. Quando eu fico dodói, cresce o beiço e eu viro a cara, preciso de tratamento profundo de cruz. Indica psique em excesso. É inflamação de psique. Há muita gente que tem uma vida justa perante a lei, mas é descrente em relação à pessoa de Cristo. Tem uma vida honesta e digna de admiração humana, embora cética e sem valor espiritual diante de Deus. É a vida de Adão, poluída pelo pecado, que não será admitida no reino de Deus, sem que seja substituída pela vida da ressurreição.
não tem, queridos, não tem aproveitabilidade. Não tem. Está estragada. Tem gente que gosta de comer carne maturada, bife maturado, picanha maturada. É mais mole, mas aquilo ali é um passozinho só para uma diarreia. Os meus médicos irmãos aqui da nossa igreja, que conhecem esse assunto, já me disseram assim: nunca coma carne maturada. Nunca. Porque ela é podre. Quem gosta de carne podre é o dragão de Komodo. Nós devemos comer carne normal, fresca. Isso é apenas um pouco de informação, de conhecimento sem valor nenhum. Mas eu quero dizer uma coisa para você: vida adâmica não serve para Deus. Pode ser linda, pode ser cheia de moralmente, mas Deus não aproveita. A vida adâmica não tem conserto. Ela é egoísta até a medula. O homem natural só pensa em si, mesmo quando está fazendo o bem para os outros. A bondade humana é interesseira, exigindo reconhecimento na linha de frente, até nas entrelinhas. Por razão das realizações filantrópicas, por trás das realizações filantrópicas residem os desejos de consideração, prestígio, notabilidade. Está vendo o que nós fizemos? Você está vendo? Olha só. Pronto. Estragou. Estragou. Já não tem mais proveito. Aquilo que eu faço, eu chamo atenção. E a minha tendência é chamar atenção para o que eu faço. Quando minha esposa às vezes me faz uma observação de um erro, eu tento me justificar. E querer apresentar para ela que não era bem daquele jeito que eu queria fazer. E aí mostra a minha tendência por ser aceito de uma maneira mais conveniente, de acordo com os padrões que eu criei para ser aceito. O egoísmo é a marca registrada da vida do velho Adão. Inclusive, a sua espiritualidade, que devia vir aqui entre aspas, vem sempre configurada em egolatria por todos os seus estilos santificados em vitrine alumiada e demonstrada em passarela fantasiosa que pode ser vista em Lucas capítulo 18, 11 e 12. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Você vê o que é isso aqui? Isso é uma exibição. Isso é esnobismo. Aqui ele faz algumas coisas interessantes. Ele orava de si para si. Você vê que é uma oração, e ele chamava a ele mesmo de Deus, ó Deus. Se orava de si para si, e ele dizia, ó Deus. Ele não estava orando para Deus. Ele diz, graças te dou porque não sou como os demais. Ora, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. É uma presunção dizer não sou como os demais. Eu sou melhor.
Não sou como os demais homens. E aí ele então usa só 3 coisas: roubadores, injustos e adúlteros. E esqueceu os outros mandamentos, que são 10. Ele preferenciou aqui, preferiu uns 3 aqui, que aí talvez... Mas, por exemplo, ele estava claramente julgando. E ele disse, nem como esse publicano. Ele tinha um alto senso de si mesmo e fazia uma casta inferior, era uma espécie de gentalha. Esse aqui é o... e então ele vai dando as suas... Jejum 2 vezes por semana. A lei mandava jejuar... A lei mesmo, uma vez... Havia um jejum por ano, o dia do Yom Kippur. Os códigos rabínicos diziam que era uma vez por mês, ou alguns outros diziam uma vez por semana. Ele tinha 2, ele estava com a lambuja, e dava o dízimo de tudo quanto ganho. O menino era bom, mas perdeu logo por abrir o cofre da sua vida. Você vê quem eu sou? Quem é que tem que ver a nossa vida? Aonde é que eu devo andar? Na presença de quem? O teu pai que vem em secreto, é o teu pai que vai te dizer se tu és ou não és. O ego com o seu egoísmo, o ego com o seu egoísmo são imprestáveis para o reino de Deus. A vida egoísta é uma existência sem futuro e deve ser substituída pela vida eterna do próprio Deus. O novo nascimento envolve a troca da vida egoísta de Adão pela vida ressurreta de Cristo. É troca de vida. Esta vida não tem direitos humanos, não faz parte de sindicato, não se ensoberbece com seu crescimento em santidade, não se sente ferida com o ostracismo e o descaso que lhes são impostos. É vida de liberdade e de libertação. É vida diante do trono, é vida diante do Senhor. Eu posso dizer o que vocês quiserem que eu diga. O meu discurso pode ser absolutamente correto, mas o Senhor é que vai ver o meu coração. E esse eu não engano. Você não consegue enganar a Deus, mesmo que tente. A gente tenta. O homem velho tem que morrer. Não há remédio que cure, nem ensino que eduque essa natureza rebelde do pecado. Cristo se encarnou no Jesus histórico para poder crucificar a vida de Adão que nós herdamos como raça, a fim de nos dar em seguida a nova vida da ressurreição, a vida eterna, mediante a fé na pessoa e obra de Cristo. Eu me recordo do irmão Strumble contando que uma velha senhora Quaker, é um grupo bastante rígido, que tem uma vida de santidade muito forte, muito aparente. E era uma velha irmã, assim, daquelas de postura imitável, externamente. E uma irmã mais nova chegou para ela e disse: irmã, eu admiro muito a senhora, que a senhora é uma mulher que tem uma paciência fora de série. A senhora é uma pessoa que mostra uma intimidade com Deus,
eu ambiciono tanto isto. E ela disse: irmã, eu me esforço muito. Muitas vezes por fora eu estou serena, mas por dentro estou fervendo. Aí o Strumble disse: que belo testemunho. Por fora eu estou serena, mas por dentro eu estou fervendo. Quem é que está vendo essa fervura? O Senhor. E ele diz: mas que vida é esta? Quando eu ferver por fora, eu tenho que ferver por dentro. E quando estiver fervendo por dentro, eu digo: Senhor, estou fervendo. Senhor. E é só o Senhor que pode mudar essa fervura. Eu estou aqui presente na tua presença e diante das pessoas e estou irritado. Quem é que vai tirar essa irritação? Quem é que vai cuidar dela? Estou brabo. Muito bem, vem cá. Vem cá que eu vou tratar dessa brabeza com cruz. Mas não finja. Não finja. Sem a substituição da vida de Adão, pela vida de Cristo, não há salvação. É verdade que a velha criatura pode fingir ser uma nova criatura. Uma das características do velho homem é a mentira, o engano, a trapaça. Sendo assim, a hipocrisia é a túnica colorida que a casta adâmica usa, tentando se travestir de nova criatura. Há pouco tempo, um irmão que passou por essa experiência, que tem calo de crente na traseira, acostumado a sentar em banco e ouvir, e ele dizia assim: não, eu tinha certeza de que eu era uma nova criatura. Até que abusaram da minha filha, e eu comecei a ver que eu tinha que matar o abusador. Eu tinha um ódio, pastor, um ódio. Enquanto não mexer no meu calo, eu era crente. Mas na hora que mexer no meu calo, aquele ódio bateu dentro de mim. Mas eu continuava indo na igreja e fazendo aquela cara de piedoso. Mas só que o ódio estava me comendo. E um dia, quando um irmão começou a falar dessa morte na cruz, e é um irmão semi-analfabeto, disse: naquela hora, Deus me trouxe revelação. E eu vi que eu tinha um Adão disciplinado, educado, igrejificado, biblificado, mas nunca tinha experimentado o descanso da suficiência de Cristo. Segundo Jesus, a religião dos descendentes de Adão só se preocupa com a aparência. É uma existência de casca ou fachada. Ele fala isso em Mateus 23, 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Irmão, eu tenho muito mais, desejo de ficar com um pecador bastante consciente do seu pecado, do que com essa turma. Porque eu sei disso por experiência, que tem uma boa aparência, mas que por dentro não está. Quando alguém conversa comigo: Glênio, eu sou um crápula. Eu digo: que bom, tem jeito para você.
essa turma que vem com a cara descoberta tem muito mais jeito do que os mascarados de carnaval. Ser um religioso adâmico é fantasiar-se de santinho do pau oco, usando uma máscara insuspeita de requintada idealização para tentar ser aceito. Com este mito de que a realidade se encontra no brilho do verniz, a pseudo-santidade é praticada no muque, e a santificação desta alegoria bagunça a celebração e o contentamento no íntimo. O descrente fantasiado de crente é uma burla cruel e uma esquizofrenia alucinante. A pastora Buchaim dizia que o fingidor vai perder duplamente. Ele perde a alegria do pecado e depois perde a alegria da eternidade. Ele vai viver uma vida de pecado sob o controle de cabresto. Então ele vai viver uma vida aqui na base da retenção. Não faço isso, não faço aquilo, não faço isso, não faço aquilo, não faço na frente dos outros, mas quando a luz apaga eu vou em cima do bife. Mas, e depois quando morrer, chegar lá, ele disse assim, puxa vida, eu fiz tanto empenho lá na terra para fingir e vou lá para o tacho. Ele disse, perde nos dois lugares. E ele então disse uma vez uma coisa que eu fui no pescoço dele e disse assim, meu filho, é preferível que a pessoa seja um pecador convicto a ser um crente pela metade. Porque se ele é pecador, é mais fácil de ser salvo. Um prosélito, você constitui 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Porque o prosélito, ele já era um desgraçado e agora, porque ele pensa que é um engraçado, ele fica numa desgraça maior ainda. Não quero, Senhor. Eu não quero fingir que eu sou o que eu não sou. Eu não quero. Alguém disse assim, Glênio empurra as coisas com a barriga, contando os problemas dele perante o público. Eu digo, olha, eu prefiro mostrar logo quem eu sou, do que fingir com um bolo, com uma casca de merengue, que o bolo não está solado. E está solado. A vida criada, mas contaminada pelo pecado, tornou-se inadequada para a composição da família de Deus. Por mais educados ou por mais religiosos que sejamos, fica impossível ter uma existência de filhos de Deus, filhos de Abba, transportando a vida psicológica de Adão. A alma egoísta tem que morrer. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, 20, a parte A. Não tem jeito. Alma, psique, tem que morrer. A vida da alma descendente de Adão foi criada, é humana e encontra-se contaminada pelo pecado da incredulidade ou egoísmo. Não há salvação para o ego e o seu egoísmo. Esta vida do egoísmo tem que morrer, pois é imprestável para a condição essencial de filhos de Deus. A vida da alma tem que ser necessariamente substituída pela vida ressurreta, espiritual e eterna do Filho de Deus. Caso contrário, está tudo perdido. Tem jeito.
Não tem salvação para ela. Uma vez eu fui lá na casa do irmão, morava aqui, num prédio, casa bonita, um apartamentão. E ele estava achando que as pessoas estavam fazendo dele infeliz. Eram as pessoas, tinham feito, fulano, cicrano, me passou para trás, porque eu. Eu sentado ali com ele conversando, eu disse assim, vamos imaginar que tocaram sua campainha. Alguém que você nem pode, passou pelo porteiro, já tocou a campainha aqui no seu apartamento. Pim, bom. Aí você vai abrir a porta, quando chega lá, encontra 2 cascavéis, 2 cobras. Já no primeiro, no jardim, uma falou, então vamos botar a nossa falando aqui. Então uma delas vira e diz assim, senhor fulano, eu não vou dar o nome dele aqui não. Senhor fulano, deixa eu morar na sua casa. Eu sou uma cobra velha. Eu só como rato. Sou cascavel, mas só como rato. Nunca mordi uma pessoa. Tenho 12 anos. Olha aqui, a ponta do meu guizo mostra. E eu soube que o senhor tem um apartamentão aqui com 4 quartos. Os seus filhos já estão saindo de casa aí. Então tem espaço aqui. Eu queria morar aqui. Lá naquele buracão ali é horrível. O senhor não me deixa eu morar aqui na sua casa? Mas presta atenção. Eu estava vindo para cá, essa outra veio, ela só tem 3 anos, mas essa é terrível. Ela já mordeu umas 3 ou 4 pessoas que foram para o hospital, umas 2 morreram. Ela é terrível e gosta só de rejeito de gente. Aí eu disse, qual das 2 você iria colocar aqui na sua casa? Aí ele disse assim, deixa eu entrar no clima. Eu dizia assim para elas, por favor, espera um momentinho. Aí fechou a porta, foi lá dentro, apanhou um cabo de vassoura e veio de lá para cá com o cabo de vassoura na mão. E quando chegou, sentou o cabo de vassoura nas 2, matou as 2. Aí quando ele terminou de matar, eu disse, você é um perverso. Você matar aquela cobra que já picou gente e matou gente, tudo bem. Mas matar aquela cobra velha que só come rato, que ajuda ainda a limpeza da terra, você é um perverso. Ele disse, olha, Glenn, botou a mão no olho assim e fechou assim, olha, companheiro, ela é cobra. E o dia que eu pisasse no rabo dela, ela pau em mim. Eu digo, criatura, você é cobra. Você morreu pela boca. O seu problema não são os outros. O seu problema é que você... Aí eu digo, o problema é que a sua vida, a minha vida, a vida de Adão não presta. Não tem aproveitamento. Não é o marido que é o problema é a mulher. Não é a mulher que é o problema é o marido. É a natureza. Essa natureza que nós temos é que morde. E ela não tem recuperação. A vida da alma descendente de Adão foi criada, é humana. Sim, vamos para frente. Cristo teve que se encarnar na raça de Adão a fim de morrer como o último Adão, isto é. Não. Estou atrasado, estou sabendo nem ler mais. Abba só tratou com 2 homens aqui na terra. O primeiro Adão e o último Adão. O primeiro no Éden e o último no Calvário. Do primeiro herdamos naturalmente a vida da alma infectada pelo pecado. Somos interesseiros. Do último herdamos pela fé a vida espiritual do seu Filho, trazida da sepultura para nos tornar filhos de Deus. Esta é a vida que nos salva eternamente. 1 Coríntios capítulo 15, 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão,
foi feito alma vivente. O último Adão é espírito vivificante. Presta atenção, alma vivente, espírito vivificante. Alma vivente. Ele foi feito alma vivente. O outro é espírito vivificante. Entre esta alma vivente e o espírito vivificante, o primeiro Adão e o último Adão. Último. Depois do último, quem vem? Quem é que vem depois do último? Não tem ninguém, gente. Este é o último da fila. Quem é o último da fila? Cristo Jesus. Quem é o segundo homem? Jesus Cristo. Presta atenção. Eu troquei de posição. Cristo, Deus. Jesus, homem. Deus se encarnou num homem. Ele fez-se carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo é Cristo. Está no Jesus. E ele foi para a cruz. Como o quê? O último Adão. Ele ressuscitou. Como é que ele ressuscitou? Jesus Cristo. O que significa isso? Jesus é homem. Cristo é Deus. Agora nós não temos um Deus homem. Agora nós temos um homem Deus. Quem é que está no céu nos representando? Quem é o nosso Salvador? É Jesus Cristo, o Senhor, que ressuscitou. Uma vida nova. A vida que ele recebeu do ventre de Maria, ele a perdeu na cruz. Porque a vida da alma está onde? No sangue. No sangue. E o que foi que aconteceu com o sangue dele? Foi todo derramado. E quando ele ressuscitou, quantas gotas de sangue tem? Nenhuma. Que vida é essa que não tem sangue? A vida do espírito, não a vida da alma. A vida da alma ele perdeu. Oh glória! Oh glória! O que vai nos salvar? A ressurreição. Não é a morte, é a ressurreição que vai nos dar vida. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É a vida da ressurreição, substituição de vida. Oh, coisa boa. Isso acontece? Acontece. Ora, se acontece. Acontece. A cobra morre e aí ressuscita. O que é? Sei lá. O cordeiro. O cordeiro. Como é que nós estamos? Cristo teve que se encarnar. Sem a troca Cristo teve que se encarnar na raça de Adão, a fim de morrer como o último Adão, isto é, como o derradeiro da raça adâmica, e ressuscitar como o segundo homem, cabeça da nova criação, para nos levar a morrer e ressuscitar juntamente com ele, e deste modo substituir a vida da alma adâmica pela vida eterna. Ego morto, ego deposto. Acabou. Quer dizer que eu não tenho mais identidade pessoal? Tenho. Eu sou uma pessoa. Mas agora essa pessoa é comandada pela vida de Cristo. Há um novo eu. O novo eu não é mais pela vida de Adão. É um carro flex. Antes ele era comandado pela gasolina. Agora ele é comandado pelo álcool. Eu botando o álcool por depois, porque o álcool vem depois. Não tem nada a ver com bebum. É que o álcool vem depois. A vida da ressurreição é uma vida que nasce da morte. E a cana teve que passar para poder virar a garapa e depois da garapa virar o álcool. É a vida da ressurreição. Sem a troca da vida da alma pela vida que vivifica o espírito, não há regeneração. Ninguém pode se tornar filho de Deus trazendo a vida de Adão. A vida egoísta é inconciliável com a realidade espiritual da família
de Deus. Vamos aqui só, eu não coloquei isso aqui. Não se tira a vida bios. A bios é do corpo. Você vai continuar tendo fome, você vai continuar tendo instinto sexual, você vai continuar tendo a natureza terrena. Cuidado e não confunda a natureza terrena com o homem velho. Natureza terrena Adão já tinha antes do pecado e continuamos tendo depois da salvação. Natureza terrena. Eu tenho fome, tenho vontade de comer, e comer demais é pecado. Glutonaria. E então? Mas a vida de Cristo está em mim, e ela agora vai conduzir a vida bios, e eu vou, estou com tanta fome. Falando nisso, alguém tem uma bala aí? É que eu estou num processo de hipoglicemia e já comecei a sentir. Traz aqui, filha. Foi essa semana, doutor Edgar, eu esqueci de colocar no bolso. Doutor Edgar, encontrei com ele lá em Foz do Iguaçu. E... Obrigado, filhinha. E aí eu começo sentindo frio, suor frio. E aí começa o processo. Você quer saber se é de tireoide ou se é de velhice mesmo? Eu acho que é da velhice. Meu pai tinha, quem sai os seus não degenera. Entre o primeiro Adão e o último Adão, tem a morte da cruz, compartilhada como marco que sinaliza o término da vida psique da raça adâmica. A vida psique, não a vida bios. Entre o último Adão e o segundo homem, há a ressurreição de Cristo como a garantia da substituição da vida psique pela vida zoe, que nos torna novas criaturas. Isso não significa ser membro de igreja. Tem um menino aqui na nossa igreja, rapaz, que ele tem um problema muito sério, quando ele foi massacrado pelo pai. O pai foi um tirano, bateu nele, pisou no pescoço, ele tinha um problema muito sério. E uma das manifestações de prazer dele é se masturbar. Então ele chegou um dia para mim e disse assim: pastor Glênio, pede a Deus para me tirar a tesão. Você está doido, menino? Isso não é coisa que se peça a Deus. Isso faz parte da vida bios. Isso é natural. É a vida de Cristo que vai conquistar esse problema. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, que são opostos entre si. Mas se estamos debaixo do espírito, o que acontece? Somos vencedores em Cristo Jesus. Porque pelo espírito mortificamos as obras da carne. Isso é obra de Deus. Adão não faz isso. Adão não faz isso. E Deus não quer tirar isso de você, porque se tirar isso de você, você não vai depender da graça dele. Você vai viver pelo muque, pelo seu próprio esforço. Então, quanto mais tiver isso, mais você vai depender do Senhor. Para com bobagem. Para com bobagem, que essas coisas não existem. Estou falando de vida de ego, não estou falando de vida bios. Vida de ego é que é o problema. A vida de bios não é problema. Foi Deus que fez para nós vivermos. O problema foi o psique que ficou cheio de egoísmo. A vida psicológica descendente de Adão não tem evolução espiritual. Ela pode se tornar uma existência educada, treinada pela religião,
rica em conhecimentos teológicos, mas nunca será uma realidade espiritual decorrente da vida de Cristo. Pode crescer no saber religioso, jamais na santificação. Um indivíduo instruído na igreja, mas sem novo nascimento, pode se tornar um teólogo, mas nunca um filho de Abba, filho de Deus. Aquele da... como é que chama? Estudantil e profissional para Cristo. Cruzado Estudantil e Profissional para Cristo. Como é que chama ele? Que criou as 4 leis espirituais. Ninguém sabe não? Humberto não sabe? O nome daquele homem? É um evangelista americano muito precioso. Não é Foster, não. Bill Bright, muito bem. É bom a gente estar no meio de gente que sabe. Bill Bright, ele chegou em Boston e pregou num congresso. Lá estava um teólogo, professor de um seminário de renome nos Estados Unidos, 40 anos professor de Novo Testamento e grego. Depois da conferência do Bill Bright, ele disse: eu quero falar com você. Bill Bright disse: pois não. Aí ele chegou e disse assim: por favor, ora comigo, porque eu tenho conhecimento de Bíblia suficiente para explicar tudo o que você disse aqui, mas eu não tenho a vida de Cristo. Homem honesto. E o Bill Bright disse que chegou com ele e disse: vamos diante dos tronos do Senhor. E naquela manhã, ou naquela tarde, ele recebeu o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida. 40 anos professor de seminário, professor de Bíblia, professor de Novo Testamento, professor de grego. Nunca tinha recebido o Senhor como Senhor da sua vida. Veio para o que era seu, os seus não receberam. Para você receber, tem que renunciar ao eu. A morte do ego em seu egoísmo é requerida pela fé na palavra de Deus. Para que exista a vida do cristianismo, é preciso que se morra com Cristo para o ego. Cristão é alguém que morreu com Cristo, a fim de Cristo viver a sua vida através dele. Salvação significa não mais em Adão, mas em Jesus Cristo. Não eu, mas Cristo. É o resultado final da obra salvadora realizada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Foi o Rudy Ardent. Vocês lembram do Rudy, lá de Garuva? Foi ele que compôs um cântico que nós nunca mais cantamos aqui na nossa igreja. Não mais em Adão, mas em Jesus Cristo. Com a nova vida, a vida de Cristo. Eu fui atraído em Jesus Cristo, nele crucificado na cruz com Cristo. Do pecado morri na cruz de Cristo. Uma nova vida, a vida de Cristo. Não mais em Adão, mas em Jesus Cristo. Isso é pronto. Não mais em Adão, mas em Jesus Cristo. Como é que saiu de Adão? Pela cruz. E como é que entrou em Jesus Cristo? Pela morte e ressurreição com ele. Paulo entendeu isto muito bem. Falando de seu ministério apostólico, ele disse ter trabalhado muito mais do que todos os outros apóstolos. Isso parece arrogância. Parece, mas não é. A vida de Paulo espelhava e espalhava a suficiência de Cristo do seu interior para todos os recantos por onde andava.
Paulo era um morto na cruz, vivificado pela vida de Cristo. Ele diz em 1 Coríntios 15:10, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Olha aqui, que visão linda que ele diz. Quando lia isso na adolescência, eu achava que Paulo tinha sido muito arrogante. Ele dizia assim: eu trabalhei muito mais do que todos eles. Só que eu não lia o resto. O resto ele disse: não fui eu. Foi a graça de Deus que estava comigo. Eu estou morto. Cristo vive em mim. Antes de qualquer coisa, a vida cristã é substituição da vida natural, do egoísmo, pela vida sobrenatural de Cristo. Se formos dirigidos pelo nosso ego de modo natural, então não poderemos ser governados pela vida de Cristo em nós, na pessoa do Espírito Santo, do modo sobrenatural. A vida do ego é conflitante com a vida do Espírito. E além disso, não há santificação de ego. Para que eu possa viver no Espírito, pelo poder do Espírito, é preciso que eu morra para o meu ego e seja renascido com a vida de Cristo. Não há santificação de ego. Ego não cresce. Ego só apodrece. Não há santificação de ego. Outro dia eu estava conversando com um kardecista. E ele me disse assim: eu não creio nessa salvação de Jesus. Eu creio que a humanidade está evoluindo. Eu digo: me mostra. Eu quero que você me diga onde foi que houve evolução. Ah, não, mas a humanidade está evoluindo. Eu digo: evolui na cabeça. Evolui em tecnologia. Evolui em conhecimento, mas em ego. O que houve de evolução de ego? Entre Cleópatra e Madonna. Me conta. Qual foi a evolução entre Ramsés II e Luiz Inácio Lula da Silva? Pelo menos um construiu uma pirâmide. Aí eu disse para ele o que o outro tinha construído, mas não vou dizer para você não. É uma pirada. Qual é a diferença? Que evolução teve de ego? O homem roubava antigamente e rouba hoje. O homem matava antigamente e mata hoje. O homem... Qual foi a evolução de ego que houve na história da humanidade? Quanto mais culto, mais o crime é bem organizado. A diferença entre o crime da favela e o crime do palácio é só o requinte. Não tem diferença. E não há evolução de ego. Ego não evolui, não cresce. Os interesses de ego são sempre esses: meu, eu. Agora a vida de Cristo cresce. A vida de Cristo cresce. Somente a vida de Cristo pode ser santificada. Isso aqui não está escrito aí, não, eu estou dizendo. Somente a vida de Cristo pode ser santificada. Ele disse assim: sede santos, que eu sou santo. É com a vida santa de Cristo que nós crescemos em santidade. Eu fico com pena quando eu vejo uma pessoa querer santificar na base do esforço. Olha, tira o pé de mata-pasto e planta a cebolinha. Ela vai
É só uma questão. Usei duas coisas aí bem diferentes. Tira o pé de cansanção e põe um pé de murta. No lugar do espinheiro, nascerá a murta. E não murta esse assunto porque não tem jeito. Graças a Deus, porque eu já morri na cruz com Cristo. Eu não tenho que me matar. Se o egoísmo é a causa dos meus problemas, agora ele já foi crucificado com Cristo. Não mais eu, mas Cristo. É a única realidade que transforma o velho Adão em nova criatura. Aleluia! Pois esta obra já foi consumada totalmente na pessoa de Cristo Jesus. Amém? Agora, que o Espírito Santo nos revele esta verdade, este fato, e que nós creiamos pela fé na palavra de Deus. Morreste, ó Senhor, é verdade que eu morri. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.